Vocês estão vendo a minha imagem? A gente está vendo o negócio do Google Meet, doutor. Espera. Uhum. Deve estar como compartilhar tela, talvez. Uhum. Vocês estão vendo ou não? Vocês conseguem ver? Ainda não. No momento, não. Desculpa, Andressa. Não, imagina. Só ajeitar aqui. Deixa eu baixar o Meet para o negócio, acho que vai ser mais fácil. Você tá de computador, chefe, ou tá tablet, uma coisa assim? Uhum. Uhum. Deixa eu sair e entrar de novo. Ou qualquer coisa, acho que é no meu Safari aqui. Qualquer coisa eu passo um zoom para vocês, vocês entram. Peraí, só deixa eu tentar de novo. Vocês estão vendo agora? Agora sim, foi. Ah, fechou. Vamos nessa. Então, pessoal, assim, a gente sempre tenta, né, de uma forma geral, tentar avaliar muito a cardiografia básica no contexto de terapia intensiva, né, avaliar, né, qual o perfil hemodinâmico do meu paciente, mas a análise da função diastólica é uma coisa que mudou bastante meu dia a dia. E num subgrupo de pacientes, assim, eu vejo que faz, né, bastante a diferença. Eu achava que era uma coisa, né, muito mais complexa, né, de forma inicial, mas a gente tentou fazer de uma forma mais, por exemplo, mais palatável, né, para quem é emergencista, né, intensivista, conseguir fazer essa avaliação à beira-leito sem maior dificuldade, né. Então, a primeira coisa importante é lembrar que, na verdade, a capacidade diastólica, né, do ventrículo esquerdo seria a capacidade de conseguir acomodar um volume, né, do ventrículo esquerdo sem aumentar a pressão arterial esquerda. Ou seja, eu conseguir ter um fluxo de sangue entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo adequado, sem que isso gere um aumento de pressão de enchimento de câmeras esquerdas e, consequentemente, uma hipertensão venocapilar e congestão pulmonar. E é importante a gente, talvez, determinar
os fenótipos são diferentes, né? Teria, né, o fenótipo do paciente que ele tem mais Cefep, e aquele paciente que, na verdade, que tem uma síndrome, icterícia de Flammers, né, e tudo, para poder fazer realmente isso, versus o paciente que ele só tem realmente uma disfunção diastólica e que é muito mais frequente, né? Então, situações que, por exemplo, eu tenho, né, arritmias, taquiarritmias, isquemia miocárdica, até uma cardiopatia pela sepse, eu posso ter uma disfunção diastólica sem necessariamente ter uma IC com fracionação preservada. Então, se o paciente não preenche a síndrome clínica, porém ele faz uma disfunção diastólica, né, de forma intermitente, então é super frequente terapia intensiva, né? Chega a 40%, 80% dos pacientes, tá? Se a gente lembrar da diástole, assim, eu brinco que até a gente sempre se preocupa muito com a sístole, mas a diástole é sempre uma coisa meio secundária. Porém, ela corresponde a 2/3 do ciclo cardíaco. Logo, se eu tenho um aumento, né, da frequência cardíaca, né, como o tempo diastólico necessário ele é muito maior, eu vou ter um encurtamento da diástole inadequado. Isso pode gerar um grau de disfunção diastólica. Então, para paciente, por exemplo, tem fibrilação atrial, né, que talvez seja um clássico, e além disso, não tem um componente de isquemia, não, esse paciente tem a disfunção diastólica com certeza. Lembrar que a diástole ela vai do fechamento da válvula aórtica até o fechamento da válvula mitral, né? Então, se a gente pensar, né, numa curva PV, né, uma curva PV normal, em que você teria, teoricamente, né, um ciclo mais ou menos assim, em que aqui seria, na verdade, a abertura da válvula aórtica, e aqui o fechamento da válvula aórtica, e aqui a abertura da válvula mitral. Então, se eu parar para pensar, aqui inicialmente, ó, que você tem uma curva aqui, pressão, volume, tá? Aqui inicialmente, quando você tem o fechamento da válvula aórtica, agora a pressão dentro do ventrículo esquerdo está muito aumentada. Nessa fase, eu vou ter um relaxamento isovolumétrico, ou seja, eu vou reduzir a pressão dentro do ventrículo esquerdo, de forma que a pressão no átrio esquerdo ela fique maior do que a pressão no ventrículo esquerdo. Logo, para eu conseguir abrir a válvula mitral, né, então aqui eu vou ter a abertura da válvula mitral, e eu vou ter a fase de enchimento ventricular rápido, que vai ser caracterizada pelo onda E no Doppler pulsado transmitral, tá? Então a gente teria a fase de enchimento ventricular rápido, tá bom? Consequentemente, depois, se pensar até em relação a fluxo, fluxo tem que ter um gradiente de pressão. Na fase inicial, né, a minha pressão dentro do átrio esquerdo, ela vai ser bem maior do que o ventrículo esquerdo, então a pressão atrial esquerda ela vai ser, né, aumentada. Porém, à medida que eu vou enchendo o ventrículo esquerdo, esse meu gradiente de pressão entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo vai ficando reduzido, e, consequentemente, eu vou ter uma fase de enchimento ventricular lento, ou até uma parada de enchimento ventricular, que a gente fala que é uma fase de diástase, tá? E, posteriormente, eu tenho um volume de sangue que fica residual, né, dentro, né, do meu átrio esquerdo, porém, eu vou gerar uma contração atrial para conseguir expelir esse volume de sangue residual, ao fim da diástole, do átrio para o ventrículo esquerdo, né? Então, quando a gente coloca isso pensando no fluxo transmitral, esse aqui seria o fluxo, né, sistólico, né, o paciente que ele tem, por exemplo, na insuficiência mitral. Aqui seria a primeira fase de relaxamento isovolumétrico, que teria redução de pressões dentro do ventrículo esquerdo. Posteriormente, eu vou ter onda E de ventricular rápido. À medida que as pressões vão se equalizando entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, eu vou ter a diástase. E, posteriormente, eu vou ter uma contração atrial para conseguir contrair, né, e expelir o volume residual de sangue ao fim da diástase do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. Tá? Lembrando que o fenótipo é diferente, né? Um paciente com IC com fracionação preservada, que o clássico seria aquela, né, senhora idosa, obesa, né, hipertensa, né, que tem aquela cavidade pequena, aquela veia concêntrica, ou um paciente que ele pode ter, na verdade, uma alteração de relaxamento no contexto de uma alteração aguda em terapia intensiva, como, por exemplo, no contexto de sepse, né, arritmia, fibrilação atrial, é muito frequente isso. Isquemia, lembrar que, né, o processo de Ashley é um processo que consome ATP, é um processo ativo. Então, quando a gente tem isquemia miocárdica, eu posso ter uma disfunção diastólica, sepse. Lembrar que a cardiomiopatia pela sepse, ela só não gera disfunção ventricular sistólica, também gera alteração diastólica. E alterações hemodinâmicas. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente que está super hipertenso, né, lembrar que esse paciente vai ter um aumento da pós-carga do ventrículo esquerdo. Ou seja, a pressão transmural que eu vou ter que fazer no ventrículo esquerdo para conseguir ejetar o sangue do ventrículo para a aorta vai ser muito maior. E isso, com certeza, vai gerar uma alteração de relaxamento no meu paciente. Tá? E como é que a gente consegue avaliar, né, à beira-leito isso? Tá? O parâmetro inicial mais prático, né, seria o Doppler pulsado transmitral. Né? Eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso. Né? Então, o PW, tá? O Doppler tecidual, né? Então, o Doppler tecidual, em que a gente vai avaliar a velocidade de deslocamento do tecido muscular, né, o tissue Doppler, né, que é o TW,
TD. A medida do lado esquerdo que mostra para mim que esse paciente ele tem aumento da pressão arterial esquerda, né, de forma, né, significativa ao longo do tempo, e agora tem o ato esquerdo, né, remodelado, e avaliar como é que está a velocidade máxima do refluxo tricúspide. Ou seja, será que essa hipertensão veno-capilar não acabou gerando um aumento da pressão arterial pulmonar, uma hipertensão arterial pulmonar tipo 2, tá? Simplesmente por uma consequência hemodinâmica. Então, o aumento da pressão cronicamente no ventrículo esquerdo começa a ser, na verdade, refletido na minha árvore arterial pulmonar e, consequentemente, ao ventrículo direito, podendo gerar uma congestão sistêmica, né, que seria a principal causa, né, de HP na minha prática clínica. Como é que a gente consegue avaliar isso? Né, então, o Doppler tecidual, o Doppler, né, pulsátil, a gente vai colocar a minha caixa de amostragem, né, exatamente aqui no inflow mitral, ou seja, à medida, a maior parte da abertura aqui na minha válvula mitral, a gente vai colocar a minha caixa de amostragem aqui. Lembrar que o Doppler pulsátil, ele vai ver a velocidade exatamente aqui. Ela vai ver a velocidade nesse único ponto. E com isso a gente vai ter o padrão da onda E e da onda A que a gente vai fazer aqui. Então, seria relaxamento isovolumétrico, onda E de ventricular rápido, diástase e onda A de contração atrial. À medida que eu vou, na verdade, né, deixando esse paciente mais taquicárdico, a onda E ela começa a ficar muito próxima da onda A, até o momento que eu posso ter uma fusão das duas se o paciente estiver muito taquicárdico, o que vai dificultar minha avaliação da função diastólica. Além disso, eu posso avaliar a velocidade de deslocamento desse tecido muscular. Eu posso avaliar isso com o Doppler tecidual aqui no ângulo mitral, tanto na junção com a parede septal, como na junção com a parede lateral. Tudo que eu avalio com o Doppler tecidual, a gente fala que na verdade é linha. Então seria E' e A'. Interessante, o Doppler tecidual, ele vai estar menos, vamos dizer assim, ele vai refletir menos alterações de pré e pós-carga do que o Doppler mitral, mas eu vou mostrar isso para vocês na prática, como a gente consegue, né, avaliar isso. Né? Então, a gente vai colocar a nossa caixa de amostragem aqui no inflow mitral, né, bem entrada do ventrículo esquerdo, bem logo imediatamente acima do plano de abertura máxima na mitral. Lembrar, pessoal, isso que é assim essencial para essa aula. A onda E, ela vai refletir o quê? É um gradiente de pré-carga, um gradiente entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Ou seja, quanto maior for minha pressão arterial esquerda, ou quanto maior for a volemia desse paciente, provavelmente maior vai ser a onda E. Isso é uma coisa muito importante, porque à medida que eu vou piorando minha disfunção diastólica, eu vou aumentando a minha pressão arterial esquerda e, consequentemente, eu vou aumentando a minha onda E, tá? E lembrar que a onda A, ela vai ser a contratilidade arterial esquerda e ela vai pegar o volume residual ao fim da diástole, tá bom? E agora eu quero até que talvez vocês abram até o áudio aí para a gente ir conversando, porque eu acho que a gente pensando junto, vocês não decoram e tem um entendimento da fisiopatologia, tá? Eu vou perguntando para vocês, ó. O padrão normal vai ser uma onda E maior do que a onda A. Ou seja, o meu enchimento ventricular rápido, ele vai ser mais significativo do que o enchimento ventricular, né, do que minha contração atrial. Agora, pessoal, vamos pensar o seguinte, eu tenho uma onda E maior do que a onda A. Vamos dizer que agora esse paciente, eu comecei a ter, por exemplo, o ventrículo esquerdo mais duro, tá? Então, meu ventrículo esquerdo, eu comecei a ficar mais taquicárdico, esse ventrículo esquerdo começou a ter uma alteração de relaxamento. Consequentemente, o meu relaxamento aqui do ventrículo esquerdo, ele vai estar reduzido. Então, logo que se pensar naquela curva PV, a minha relaxamento isométrico ele vai estar reduzido. Então, minha pressão dentro do ventrículo esquerdo, ela vai estar mais aumentada, assim, mais aumentada, vai estar aumentada ao fim da diástole, o que estaria. Como é que vai estar a onda E se eu tenho uma disfunção diastólica inicial? Podem responder. Se minha onda é grande, com a pressão do ventrículo esquerdo baixa, se a pressão do ventrículo esquerdo ela aumenta, como é que vai ficar a onda E? Fica mais baixa? Fica mais baixa, perfeito. Né? Então, ó, se eu tiver uma disfunção diastólica grau 1, o que vai acontecer? Se eu relaxo menos o ventrículo esquerdo, a pressão aqui ela vai estar aumentada. Então, meu gradiente de pressão, né, entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, ele vai estar reduzido. Logo, a minha onda E, ela vai ficar reduzida inicialmente. Porém, eu vou esvaziar menos meu ventrículo esquerdo no início da diástole. Então, vai sobrar mais sangue ao final da diástole. O que vai acontecer com a onda A? Fica maior então, porque tem que contrair mais sempre. Isso. Então, você vai ter uma contração atrial compensatória. Então, isso, pessoal, é a disfunção diastólica grau 1, em que eu vou ter uma inversão entre a onda E e a onda A. Então, olha que interessante, vocês entenderam e não decoraram, tá? Outra causa que poderia ter essa inversão é a
Pensa que meu paciente, por exemplo, está hipovolêmico, está frente a um choque hipovolêmico. E você pode até utilizar isso no paciente com ventrículo normal. Então, você pega um paciente jovem em que você vê uma inversão EA, o que provavelmente está acontecendo? Provavelmente esse paciente está tão hipovolêmico que eu não consigo gerar um gradiente de pressão entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo e eu vou ter uma inversão. Então, também esse padrão EA, ele também tem uma reflexão para mim também de pré-carga, tá? Aqui só mostrando qual seria o padrão normal, né? Uma onda E maior do que a onda A. E aqui, agora, teria uma insuficiência diastólica grau 1, que seria essa inversão EA, em que eu tenho uma contração atrial compensatória para conseguir, na verdade, injetar, né, esse excesso de volume. Tá? Agora vamos pensar na situação seguinte. Vamos dizer que agora piorou ainda mais o relaxamento do meu paciente. Tá? E agora a pressão dentro do ventrículo esquerdo foi tão aumentada que ela começou a gerar um aumento da pressão atrial esquerda. Né? Então ela começou a, na verdade, fazer uma restrição do enchimento ventricular, e agora eu comecei a ter um aumento da pressão arterial esquerda, logo uma hipertensão venocapilar. O que você já acha que vai acontecer com a onda E? Se meu gradiente de pressão entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo está aumentando. Então vai começar a aumentar a onda E ou impressão Começar a minha? aumentar, exatamente. Ó. Tá. Então a onda E, ela vai parecer uma onda E normal. Então ela vai começar a aumentar, e logo a onda A vai sobrar menos sangue no final do diástole, a onda A ela vai ficar também normal. A gente fala assim, poxa, Yuri, mas não seria um padrão normal? Exatamente. A disfunção diastólica grau 2 é um pseudo normal, em que a onda E ela fica maior do que a onda A. E como é que a gente pode descobrir isso? Então, só mostrando que o padrão, né, invertido, né, onda E é menor que onda A, você vê que esse paciente está mais taquicárdico, então tem uma fusão, né, EA. Mas como é que eu posso achar que é um pseudo normal, tá? Vamos dizer o seguinte, você pega um paciente, né, você pega um de vocês, né, uma pessoa normal que não tem nenhuma doença de saúde, não tem nenhum problema, né, ele tem uma cavidade normal, não tem nada demais. Provavelmente, se você vê um padrão EA normal, esse paciente é normal, não vejo nada demais. Porém, você pega uma senhora idosa de 90 anos, que é hipertensa, diabética, você vê um padrão EA normal, provavelmente é um pseudo normal. Provavelmente essa paciente apresenta uma disfunção diastólica. E além disso, ela vai ter um átrio esquerdo aumentado, ela vai ter uma HVE concêntrica, né, ela pode ter uma hipertensão pulmonar, ela pode ter sinais de congestão pulmonar. Então, eu consigo avaliar isso. E, além disso, eu vou avaliar também o quê? Eu vou avaliar o meu E', para medir o quê? A velocidade de deslocamento, tá, do meu tecido muscular. Quanto menor for meu E', menos eu tenho a capacidade, tá, desse ventrículo, na verdade, desse músculo cardíaco conseguir relaxar. De uma forma geral, a gente calcula como 7 na parede septal e 10. Ou seja, se eu tenho E' maior do que 10 no lateral, meu E' é bom. Esse paciente consegue relaxar. E se eu tenho E', né, maior do que 7 na parede septal, também é bom. E a relação E', a gente usa para ter uma estimativa da pressão atrial esquerda, tá? Porque vamos pensar, quanto maior for minha pressão do átrio esquerdo, maior vai ser minha onda E, né? E quanto mais, assim, quanto maior for meu déficit de relaxamento, menor vai ser meu E', tá? Então, quanto maior a minha pressão atrial esquerda, maior vai ser minha relação E'. Se eu tenho um E' maior que 14, sugere que eu tenho aumento de pressão atrial esquerda, inclusive com correlação com sono gancho, tá? Então, isso me ajuda também ali a beira-leito para eu tentar, né, titular vasodilatador, né, avaliar diurético, né? Isso, se eu utilizar junto com o ultrassom pulmonar, né, ajuda demais, tá bom? Então, só mostrando que um padrão é anormal, porém, você vê que a onda E, ó, ela já chega a 100 centímetros por segundo, né, que é 1 milissegundo, que já é uma onda E um pouco aumentada, porém o padrão EA é normal, tá? E além disso, né, pode falar. Desculpa, pode terminar essa parte que eu fiquei na dúvida. Você falou que tem correlação com Com sua sono gancho, análise. com papo, com a pressão de oclusão na artéria pulmonar, entendeu? Entendi. Então, se for maior do que 14, provavelmente essas pressões de enchimento vão estar aumentadas no. Aumentar no sono gancho. Tá, desculpa, pode. Imagina. Então, esse padrão precisa normal. Então, a gente tem aqui, ó, o E'. Geralmente, a gente usa a parede lateral, porque a gente sabe que na UTI, né, às vezes é difícil a gente conseguir, né, pegar um 4 câmaras, sem pegar uma quinta câmara, então você tem que fazer com 4 câmaras mesmo. Então, a gente começa a ver mais da parede lateral. Se eu tenho um E', tá, maior do que 10, ou um E' maior do que 12, né, se for septal, ou na média maior do que 14, sugere que você tem um aumento da pressão arterial esquerda, que é um pseudo normal, tá? E agora vamos para a última fase, né? Vamos dizer que a pressão do lado esquerdo ficou maior ainda. Esse paciente está super congesto, tá? O que a gente vai pensar? A onda E,
ela vai ficar mais elevada ainda, e que eu vou ter um padrão EA maior do que 2. Ou seja, minha pressão lateral esquerda ela é tão grande que a minha pressão vai ficar super alta inicialmente. Eu vou ter esse padrão que é o tipo restritivo, tá? Né? Quando eu fazia clínica médica, eu achava que isso era uma coisa imutável, né? Que o paciente ele tinha um tipo restritivo, era um tipo restritivo meio para sempre. Então, eu falava, nossa, difusão de colega grau 3. Porém, vocês concordam comigo que o padrão que esse paciente ele vai ter vai depender do perfil hemodinâmico do meu paciente? Então, vamos pensar. Né? Se meu paciente, por exemplo, ele está super hipertenso, chegou um paciente para você com edema pulmonar hipertensivo, não hipervolêmico, tá? E nesse caso, inicialmente, você vê uma relação EA, por exemplo, de 2,5. Tá? Você tem uma pós-carga super aumentada. Se eu der nitroprusiato para esse paciente e reduzir a pós-carga dele, e der diurético, por exemplo, o que, que vai acontecer? Provavelmente esse padrão tipo 3 vira um tipo 2. Né? Que eu vou reduzir a pressão arterial esquerda, então meu padrão EA, ele ficaria no pseudo normal. Então, isso é uma coisa muito interessante. Então, eu consigo também utilizar o padrão EA para eu conseguir titular meu tratamento, titular minha terapia que eu estou fazendo medicamentosa. E além disso, né, além do padrão EA, eu vejo o E', né, então estou dando diurético. O que você espera? Você espera que o E' desse paciente reduza. Aí você pode também utilizar isso de forma junto com o débito cardíaco. Se você, por exemplo, está dando muito diurético, o E' agora tem um E' menor do que 8, que sugere que tem, na verdade, uma pressão lateral esquerda normal. E o débito cardíaco reduziu, provavelmente você está deixando esse paciente seco demais. Porque muitas vezes, um paciente ele tem, por exemplo, um VD bom com uma disfunção diastólica importante. O que acontece? Esse paciente ele faz a congestão pulmonar segmentar. Ele não tem congestão sistêmica, mas ele tem muita congestão pulmonar. Esse paciente ele melhora mais com vasodilatador que com diurético. Com diurético, se você secar, pesar muito a mão no diurético, você pode acabar fazendo baixo débito nesse paciente. E às vezes a gente pega um paciente com esse equilíbrio bem tênue mesmo, tá? Aqui só mostrando aqui um padrão tipo 3, ó, em que eu tenho uma onda A muito aumentada, tá? Desculpa, uma onda E super aumentada em relação a uma onda A, né, pequena, uma relação maior do que 2. Por enquanto, alguma dúvida, pessoal? Difícil. Difícil, É inclusive, difícil. doutor. Sim. Mas assim, vocês vão ver que não, e não é difícil na prática, tá? Eu marco uma prática com vocês, lá na UTI, a gente faz uma prática, vocês vão ver que não é difícil, tá? Ó, agora deixa eu fazer o Doppler tecidual. Então, o Doppler tecidual, ele mede a velocidade de deslocamento do tecido muscular do cardíaco na diástole, tá? Porém, de forma interessante, o Doppler tecidual, ele vai ter menor influência da pré e pós-carga. Né? Em padrão normal, a ondelinha é maior que 10, né, na parede lateral, e maior que 7 na parede septal. Então, quanto maior for a minha linha, maior vai ser minha capacidade de relaxamento do ventrículo esquerdo, tá? Que maior vai ser minha velocidade de deslocamento do tecido muscular na diástole. Então, aqui a gente mostrando, ó, então aqui quando eu coloco um Doppler tecidual, aqui eu vou ter o E', e aqui eu vou ter o A'. O E', né, de 7,8, né? Então, eu tenho o E' reduzido, tá? Se for na parede lateral, porque eu tenho o E' menor que 10, sugerindo que esse paciente tem algum grau de disfunção diastólica, tá? A gente vai utilizar isso em conjunto com o padrão EA e com o E' para avaliar qual o grau de disfunção diastólica que esse paciente tem, tá? Quando a gente não pode utilizar o Doppler tecidual, se eu tiver uma prótese no mitral, eu não consigo avaliar a velocidade de deslocamento, que você vai ver o quê? A velocidade de deslocamento da prótese. Se tiver muito calcificado, também você não tem deslocamento adequado. E se você tiver uma insuficiência mitral moderada é importante, devo lembrar que o paciente que tem uma IM moderada, grande parte do meu influxo do átrio para o ventrículo esquerdo, ele vai ser o quê? Vai ser aquela regurgitação mitral. Então, sempre vou ter uma onda E muito aumentada. Então, eu não consigo avaliar, né, essa questão. Então, valvopatias, prótese mecânica, né, um anel mitral muito calcificado, eu não consigo avaliar. Então, como comentei com vocês da relação E', você tem um E' normal, menor do que 8, sugere que eu tenho a pressão de enchimento normal. O E' menor do que 14, do que 15, no septal, tá? Ou no médio, maior do que 13, 14, você tem aumento da pressão lateral esquerda. Nesse meio termo aqui, né, entre 8 e 14, a gente fala que seria uma zona cinzenta, porque esse paciente ele pode estar euvolêmico, né, que nem a PVC. A gente sabe que valores muito baixos da PVC sugere que talvez esse paciente seja fluido responsivo, ou seja, talvez, né, hipovolêmico, né, avaliando de forma, né, e valores muito elevados sugere que esse paciente seja fluido tolerante, que ele não tolere. Então, lembrar que apesar dos parâmetros estáticos, eles não são bons para predizer fluido responsividade, eles podem ser utilizados, tá, em algumas situações para eu tentar, né, avaliar. E principalmente de forma seriada. Então, por exemplo, você está dando diurético, o seu E' está reduzindo, provavelmente você está sendo eficaz no seu tratamento.
Porém, se você está fazendo alguma coisa, seu linha está aumentando, talvez você esteja fazendo uma coisa, né, ruim, tá? Então, toma um pouco de cuidado com isso. Então, situações especiais que eu falei com você, se tiver muita carga, você não vai conseguir avaliar é A, e se tiver fibrilação atrial, a onda é totalmente, né, inadequada. Eu posso utilizar o Doppler tecidual. E se tiver uma doença mitral importante, né, seja prótese, estenose ou insuficiência, eu não consigo utilizar. Além disso, a gente pode depois fazer uma aula só de VD, tá? Só agitação tricúspide. A gente vai avaliar também a velocidade de agitação tricúspide, para ver qual seria a pressão sistólica da artéria pulmonar, tá? Né? Alguns de vocês já passaram lá no SAMA. Vamos pensar o seguinte: quando eu estou no Swan-Ganz, né, então a gente está no átrio direito, né, então tem aquelas cores do átrio direito, aí eu chego no ventrículo direito. O que acontece? A pressão sistólica aumenta e a pressão diastólica fica baixa. Quando eu chego na artéria pulmonar, a pressão sistólica ela continua aumentada, porém agora eu vou ter uma insuficiência dicrótica aumentando a minha diástole, tá? Então olha que interessante, a pressão sistólica do ventrículo direito, ela vai ser a mesma pressão sistólica da artéria pulmonar, tá? A equação de Bernoulli, ela fala que o gradiente de pressão entre duas câmaras seria proporcional a 4 vezes a velocidade máxima ao quadrado, tá? Logo, se eu coloco a diferença de pressão entre o ventrículo direito e o átrio direito, eu consigo avaliar o quê? A regurgitação tricúspide e eu vejo esse gradiente máximo. A gente não precisa fazer essa conta aqui, ele já dá pra gente, ó. Vê que o gradiente máximo aqui, ó, foi 71,2. Mas eu não estou avaliando o ventrículo direito, né? Como eu falei com vocês pelo Swan-Ganz, na ausência da estenose pulmonar, a pressão sistólica do ventrículo direito vai ser igual à pressão sistólica na verdade, né, da artéria pulmonar. Então a gente pode utilizar assim, tá? Então aqui vai ser a pressão sistólica do ventrículo direito. Então vamos dizer que aqui, por exemplo, deu 71, tá? Então 71. Lembrar, pessoal, que quando eu jogo para o outro lado, ó, vai ser esse 4V max ao quadrado, mais a pressão arterial direita, que a gente avalia com o diâmetro da veia cava inferior, tá? Lembrar que da veia cava inferior, geralmente uma cava inferior maior do que 2, com a variação respiratória menor do que 50%, sugere que eu tenho uma pressão, né, de átrio direito de 15, né, se tiver dilatação de veias intrahepáticas de 20, se eu tiver uma veia cava inferior menor que 2, com uma variação maior do que 50%, sugere que você tem uma PVC de 3. E os parâmetros meio termo entre os dois seriam uma PVC de 8, tá? Mas a gente pode fazer um dia aula só de VD, tá? E como é que a gente pode aplicar isso na clínica, né, assim, à beira-letra? A primeira coisa, você avaliar esse paciente com insuficiência respiratória. Quantos pacientes não chegam para você no pronto-socorro, aquele protótipo, né? Aquela senhora, né, super hipertensa e edema de pulmão. Então, seria interessante você avaliar, além da intubação pulmonar, que você vai ver a linha B, né, você vai ver que esse paciente tem derrame pleural, que esse paciente está congesto, você também tem uma estimativa, se é por conta da disfunção diastólica, né, que você vê esse ventrículo bom, eu já ajustei isso várias vezes. O ventrículo é bom. Então, esse paciente não tinha edema de pulmão. Não, muito pelo contrário. Lembrar que o fenótipo desse EFEP, né, é muito mais frequente até com essa recuperação reduzida. Então, esses pacientes, eles estão presentes e você vai conseguir, inclusive, fazer o quê? Titular o vasodilatador. Então, você vai poder dar Uniprid e você vai ver se aquele padrão que era um tipo 3, que era um EA de 2, foi para 1, por exemplo. Tentar diferenciar uma IC que era perfil L de uma IC perfil C. Por quê? Numa IC perfil L e uma IC perfil C, você vai ver um paciente com disfunção ventricular e que vai estar com débito cardíaco reduzido. Porém, uma IC perfil C, esse paciente ele vai estar congesto, ele vai ter um E', né, aumentado, e numa IC perfil L, esse paciente vai ter um E', né, reduzido. Além disso, eu posso utilizar isso para desmame de ventilação mecânica. Né? Muitos dos pacientes que eles não toleram desmame de ventilação mecânica é porque ele tem disfunção diastólica, tá? E além disso, eu posso tentar guiar em um balanço negativo e prognóstico, né? Isso é, na verdade, a correlação, né? A causalidade. Mas pacientes que têm disfunção diastólica, eles morrem mais. Tá? Eu posso tentar avaliar, né, de forma, né, sequencial o E' lateral com ultrassom pulmonar. Isso me ajuda bastante na prática, eu utilizo isso bastante no meu dia a dia, tá? Posso utilizar para fazer situações de vasodilatador. Esse artigo depois, né, vale bastante a pena a leitura, tá? Para tentar, né, ver bem os conceitos dessa aula. Mas aqui, olha que interessante, aqui esse paciente tinha um padrão tipo 2, ó, na admissão com E' aumentado. Ó. Era um paciente com congestão pulmonar. Quando eu dei diurético e dei vasodilatador para esse paciente, né, virou um padrão tipo 1, tá? E o E' dele reduziu, ou seja, a minha terapia, ela estava sendo efetiva, esse paciente também, além de melhora clínica, teve uma melhora cardiográfica. Aqui só mostrando como a disfunção ventricular esquerda, né, a disfunção diastólica, ela pode ser responsável por uma falha, né, de extubação desses pacientes, né, ou inclusive um desmame prolongado. Vê que os pacientes têm a disfunção grau 2 ou grau 3,
eles têm muito mais taxa de falha de desmame do que o paciente que tem a função normal, tá, pessoal? Isso eu vejo bastante na prática clínica. Por quê? Quando você faz um TRE ou você coloca esse paciente em tubo T, primeira coisa, você vai o quê? Vai aumentar o retorno venoso, porque você vai reduzir a pressão intratorácica, e lembrar que a pressão intratorácica positiva, ela reduz a pós-carga do ventrículo esquerdo. Então, logo, se eu reduzo a pressão de suporte, ou se eu reduzo a PIP, ou se eu coloco esse paciente em peça T, eu vou aumentar a pós-carga do ventrículo esquerdo, o que pode agravar uma disfunção diastólica, tá? Pode tentar me ajudar a guiar a balança do negativo, e tem caráter prognóstico, né, como qualquer coisa. O paciente está mais grave em terapia intensiva, ele vai ter mais disfunção, seja disfunção ventricular, né, sistólica ou diastólica, tá? Assim, pessoal, de uma forma geral, eu sei que uma aula, né, é difícil, né, principalmente uma aula, né, mais avançada, tá? Deixa eu parar aqui. Eu sei que uma aula, né, bem mais avançada, assim, em relação à cardiografia, mas o que eu posso falar para vocês é que tem coisas, vamos dizer assim, de ecocardiografia muito mais difíceis que isso. Por exemplo, valvopatia. Valvopatia é muito mais complicado do que isso. Você vai avaliar a insuficiência, né, e tudo. Você avaliar, por exemplo, até o Simpson em relação à função ventricular esquerda, é muito mais complicado você avaliar a disfunção diastólica. Disfunção diastólica, vamos marcar uma aula prática para mostrar para vocês a beira-leito, assim, não tem nenhum mistério vocês avaliarem isso, e dá para fazer tranquilo, né? Eu acho o VTI, por exemplo, mais difícil do que isso, né? Tipo assim, a avaliação de volume sistólico, eu acho mais complicado do que a avaliação de função diastólica. E agora vocês estão mais acostumados a avaliar o VTI, né? Em algum momento já foi uma coisa estranha para vocês, tá? Mas com alguma dúvida, alguma coisa? Uma coisa que eu fiquei um pouquinho na dúvida, chefe, na hora que você fez aquela orientação sobre ajuste de NIPRI, de diurético e tudo mais, e aí você falou quando a gente vai um pouco demais, talvez, com o diurético, e deixa o paciente mais no perfil hipovolêmico. Vai ter uma grande diferença entre o euvolêmico e o hipovolêmico nesse E sobre a linha, em alguma avaliação? Como é que a gente poderia... É, assim, o E' eu gosto muito de avaliar de forma seriada, tá? Uhum. Igual o cardíaco, né? Assim, é difícil falar que tem um valor de normalidade, né, e tudo, mas, por exemplo, você tinha um E' de 14, agora seu E' está de 6, tá? O paciente não tem mais clínica de congestão, por não estar com aquele diurético perdido na prescrição ainda. E o paciente está melhor evolutivamente. Aí o paciente começa a ficar mais hipotenso, vamos dizer que esse paciente ele seja aquele perfil que eu falei. Eu vejo bastante isso. Um paciente com VD bom e com um VE ruim, um VE com uma disfunção diastólica, por exemplo, tá? Esse paciente ele faz muito congestão pulmonar, mas ele não faz congestão sistêmica. Então, às vezes, se você secar esse paciente demais, vai acabar reduzindo o retorno venoso. Então, eu sempre gosto de avaliar isso fazendo o quê? Faço ultrassom pulmonar, vejo se melhorou o padrão de aeração pulmonar desse paciente, se estou com menos linha B, se estou mais tranquilo. E além disso, eu tento avaliar o quê? De forma sequencial o débito cardíaco. Porque se você pensar até numa curva de Frank-Starling, se esse paciente você ficou reduzindo o volume, porém esse paciente ainda estava euvolêmico, né, o teteque Ai, euvolêmico, no o início débito da cardíaco, o débito cardíaco está normal ainda. Porém, se você começa a secar demais, o que acontece com o débito cardíaco? Vai começar a reduzir. Uhum. Tá? Então, você pode utilizar isso de forma também junto com o débito cardíaco. Então, eu faço isso às vezes à beira-leito. Tá? Em É mais paciente uma avaliação em é mais uma conjunto. variável. Eu Uhum. isso é como se eu fosse avaliar aqueles parâmetros de microhemodinâmica, né? Que em um parâmetro só, você não consegue tirar todas as respostas. Mas você avaliando vários parâmetros à beira-leito, você consegue ter uma avaliação melhor do seu paciente, sabe? Uhum. E essa questão do tipo, entre a parede lateral e a parede medial, é interessante de medir as duas, se for possível, para ver se é condizente, ou a que tiver melhorzinha tá bom? Para a gente que não é cardiografista, eu sempre recomendo medir a parede lateral, porque é mais fácil, tá? Na Uhum. lateral a gente consegue avaliar melhor. Porque a parede septal, o que eu vejo muito residente fazendo, tá lá a válvula aórtica aberta, aí o pessoal tá medindo ali a parede septal, mas não dá para medir com a válvula aórtica aberta. Então, qualquer pequena medida, só uma pequena báscula que você faz, vai ser um E septal inadequado. Então, o E lateral, ele vai ser menos variável com a sua técnica. Então, a gente recomenda, mais na prática, medir o E lateral, porque é mais fácil. E o Uhum. valor também ele é mais tranquilo, né? Que é o valor de 10, né? Então, 10 é mais fácil lembrar, né? Uhum, com certeza. É 10, né? Então, é uma coisa mais tranquila de lembrar. Tá bom. Obrigada.
E aí eu te mando o artigo, Andressa. Aí você manda pro pessoal, por favor. Beleza. Obrigada, doutor. Imagina, gente, Valeu. eu vou descansar aí, tá bom? Tchau, tchau. Obrigada pela aula, de Imagina. verdade. Tchau, tchau.